Livro de Amós, capítulo 6. A corrupção e a destruição de Israel. Ai daqueles que estão sossegados em Sião e confiam no monte de Samaria, que tem nome entre as principais nações e aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Amate. Então descei a Gate dos filisteus. Serão elas melhores que estes reinos? Ou o seu território maior do que o vosso território? Ó vós que afastais o dia mau e fazeis o assento da violência se aproximar, que se deitam em camas de marfim e se estendem sobre os seus sofás, e comem os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio do curral, que cantam ao som da viola e inventam para si instrumentos musicais como Davi, que bebem vinho em taças e se ungem com os ungüentos mais preciosos, mas não se entristecem pela aflição de José. Portanto, eles agora irão em cativeiro entre os primeiros dos que forem levados cativos, e o banquete dos que reclinam será removido. O Senhor Deus jurou por si mesmo, diz o Senhor, o Deus dos exércitos: eu abomino a excelência de Jacó e odeio seus palácios. Portanto, entregarei a cidade com tudo o que nela há. E acontecerá que, se ficarem 10 homens em uma casa, eles morrerão. E quando o tio de um homem, aquele que o queimar, o tomar para levar-lhes os ossos para fora de casa, e disser ao que estiver no interior da casa: está ainda alguém contigo? E este responder: não. Então lhe dirá ele: cala-te, pois não devemos fazer menção do nome do Senhor. Pois eis que o Senhor ordena, e ele ferirá a grande casa de brechas e a pequena casa de fendas. Porventura correrão cavalos sobre a rocha? Lavrar-se-á nela com bois? Pois vós haveis tornado juízo em fel, e o fruto da justiça em amargura. Vós se alegram em nada, dizendo: não conquistamos seus chifres por nossa própria força? Mas eis que eu levantarei contra vós uma nação, ó casa de Israel, diz o Senhor, o Deus dos exércitos, e afligir-vos-á desde a entrada de Ramate até o rio do deserto. Amós, capítulo 7. A visão do gafanhoto, do fogo e do prumo. Assim o Senhor Deus me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois da colheita do rei. E aconteceu que, quando terminaram de comer a erva da terra, então eu disse: Senhor Deus, perdoa, rogo-te. Quem levantará Jacó? Pois ele é pequeno. O Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, diz o Senhor. Assim o Senhor Deus me fez ver, e eis que o Senhor Deus clamava para contender com o fogo. E ele devorou o grande abismo e comeu uma parte. Então disse eu: Senhor Deus, cessa, eu te peço. Quem levantará Jacó? Pois ele é pequeno. O Senhor se arrependeu disso. Isso também não acontecerá, diz o Senhor Deus. Assim ele me mostrou, e eis que o Senhor estava sobre um muro aprumado, e tinha um prumo em sua mão. E o Senhor me disse: Amós, o que vês? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu colocarei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. E os altos lugares de Isaque serão assolados,
e os santuários de Israel serão destruídos, e levantar-me-ei contra a casa de Jeroboão com a espada. Então Amazias, o sacerdote de Betel, enviou a Jeroboão, rei de Israel, dizendo: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não é capaz de suportar todas as suas palavras, pois assim diz Amós: Jeroboão morrerá pela espada, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua própria terra. E também Amazias disse a Amós: Ó vidente, vai-te, foge para a terra de Judá, e ali come pão, e ali profetiza, mas não profetizes mais em Betel, pois é o santuário do rei e é a casa real. Então respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas sou boiadeiro e cultivador de sicômoros. E o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Agora, portanto, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizes contra Israel, nem deixes cair a tua palavra contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua esposa será uma prostituta na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão pela espada, e tua terra será dividida por linha, e tu morrerás em uma terra poluída, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Amós, capítulo 8. A visão de um cesto de frutas maduras. Assim o Senhor Deus me mostrou, e eis aqui um cesto de frutos do verão. E ele disse: Amós, o que vês? E eu disse: Um cesto de frutos do verão. Então disse-me o Senhor: O fim chegou sobre o meu povo Israel. Eu não passarei por ele novamente. E as canções do templo devem ser uivarias naquele dia, diz o Senhor Deus. Haverá muitos cadáveres em todos os lugares. Eles serão lançados fora em silêncio. Ouvi isto, vós que pisais os necessitados, que fazeis os pobres da terra fracassarem, dizendo: Quando passará a lua nova, para vendermos o grão? E o Shabat, para que possamos preparar o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço, e falsificando as balanças de forma enganosa? Para que possamos comprar os pobres por prata e os necessitados por um par de sandálias? Sim, e vendermos os restos do trigo? O Senhor jurou pela excelência de Jacó: certamente jamais me esquecerei de nenhuma de suas obras. Não estremecerá a terra por causa disso, e não lamentará todo aquele que nela habita? E levantar-se-á toda ela com uma inundação, e será agitada e afogada, como pela inundação do Egito. E acontecerá que naquele dia, diz o Senhor Deus, eu farei com que o sol se ponha ao meio-dia, e escurecerei a terra em plena luz do dia. E tornarei as suas festas em luto, e todos os seus cânticos em lamentações, e colocarei pano de saco sobre todos os lombos, e calvície sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto por um filho único, e o seu fim como um dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E eles vaguearão de um mar até o outro, e do norte até ao oriente. Eles correrão para lá e para cá, para buscar a palavra do Senhor, e não a encontrarão.
Naquele dia, as belas virgens e os jovens desmaiarão de sede. Aqueles que juram pelo pecado de Samaria, dizendo: o teu Deus, ó Dan, vive. A conduta de Berseba vive. Até mesmo esses cairão e nunca mais se levantarão. Amós, capítulo 9. Visão da ruína do altar. A promessa de restauração. Eu vi o Senhor em pé sobre o altar, e ele disse: fere o capitel, para que os umbrais se estremeçam, e corte-os no topo, todos eles. Eu matarei até ao último deles a espada. Aquele que foge dos umbrais não fugirá, e o que escapar deles não se salvará. Ainda que eles cavem até ao inferno, a minha mão os apanhará. Mesmo que subam até ao céu, eu os farei descer. E embora se escondam no topo do monte Carmelo, eu os buscarei e os tirarei dali. E embora se ocultem de meus olhos no fundo do mar, ali eu darei ordem à serpente, e ela os picará. E se eles forem em cativeiro diante de seus inimigos, ali eu darei ordem à espada, e ela os matará. Eu colocarei os meus olhos sobre eles para o mal, e não para o bem. E o Senhor Deus dos exércitos é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão, e ela subirá como uma inundação, e será afogada, como a inundação do Egito. Ele é o que edifica suas câmaras no céu, e fundou sua tropa na terra, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a face da terra. O Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim como os filhos dos etíopes, ó filhos de Israel. Diz o Senhor: não tirei eu Israel da terra do Egito, e os filisteus de Cafitor, e os sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra. Mas não destruirei completamente a casa de Jacó, diz o Senhor. Pois eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como o grão é peneirado no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem: o mal não nos alcançará, nem nos impedirá. Naquele dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi, e fecharei as suas brechas, e levantarei as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que eles possuam o restante de Edom e de todos os pagãos, que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o lavrador alcançará o ceifeiro, e o que pisa nas uvas ao que lança a semente. E os montes derramarão vinho doce, e todas as colinas derreterão. E eu farei voltar do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Eles farão pomares, eles comerão o fruto. E eu os plantarei em sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor, teu Deus.